você que já aprendeu o que significa pourquoi em francês, que é porque, muito provavelmente você aprendeu também que para responder a uma resposta com porquê você usa o termo parce que, certo? Agora, nessa aula de francês de hoje, vocês vão aprender outras formas de responder a uma pergunta feita com o pourquoi. Então, on y va, vamos nessa! Bonjour à tous, eu sou Ana Paula, presidente executiva e professora de francês aqui do Cadê Minha Baguette? Soyez la bienvenue. Pourquoi? Pourquoi? Por quê? Bom, então, como a gente já sabe, quando a gente faz uma pergunta com pourquoi, a gente responde com parce que, né? Para quem já estudou, para quem já conhece um pouquinho aí como fazer perguntas em francês, né? E aqui eu selecionei dois exemplos para ilustrar aqui o que eu estou querendo explicar para vocês. Então, como que se usa o parce que? Nesse primeiro exemplo, tu as l'air fatigué, tu as l'air fatigué. Você tá com uma cara cansada, né? Tá com uma aparência cansada. Aí você responde: Oui, je suis fatigué parce que j'ai mal dormi. Je suis fatigué parce que j'ai mal dormi. Eu estou cansado, estou cansada porque eu dormi mal. Então, o parce que ele introduz uma explicação para aquilo que foi perguntado ou mencionado. Aqui no caso não foi perguntado, mas a pessoa, né, já se adiantou e já explicou. Olha, eu tô com essa cara cansada porque eu não dormi direito, né? J'ai mal dormi. Depois, no segundo exemplo, pourquoi tu veux apprendre le français? Então, aqui a gente tem uma pergunta já com pourquoi, né? Pourquoi tu veux apprendre le français? Por que você quer aprender francês? Je veux apprendre le français, eu quero aprender francês, parce que j'ai envie d'habiter en France. Je veux apprendre le français parce que j'ai envie d'habiter en France. Então, eu quero aprender francês porque eu quero morar na França. Então, aqui nós temos, né, a razão pela qual você quer aprender francês. E, bom, e também aqui uma remarque, né, uma observação, n'oubliez pas l'élision. Não esqueça, l'élision seria quando a gente coloca aqui o apóstrofe, quando nós temos um pronome, ou dependendo, alguma palavra que começa com vogal. Então, porque o que ele termina com vogal, mas aí a gente tira o e e coloca apóstrofe no lugar, tá? Então, nesse exemplo aqui, nós temos Je ne vais pas à la plage parce qu'il pleut. Je ne vais pas à la plage parce qu'il pleut. Então, eu não vou para a praia porque está chovendo, né? Então, essa é a razão. Pourquoi tu ne vas pas à la plage? Je ne vais pas à la plage parce que il pleut. Ou parce qu'il pleut, né? Parce qu'il pleut. Então, a gente usa aqui l'élision. Muito bem. Agora vamos passar para a próxima resposta do pourquoi, né? Que no caso seria o puisque. O puisque, ele serve numa conversa onde existe uma causa que já é conhecida, algo que já é mais evidente. Então, a gente usa o puisque. Vocês vão entender agora com esse exemplo, né? Je te propose d'aller au cinéma. Je te propose d'aller au cinéma. Então, eu te proponho de ir no cinema, né? E aí, vamos pegar um cineminha? Non, je suis fatiguée. Não, eu tô cansada. Aí a pessoa fala, ó, puisque tu es fatigué, porque, né, pela razão pela qual você está cansada, regardons um filme na télé. Então, vamos assistir um filme na televisão, entendeu? Então, nesse caso aqui, ó, puisque tu es fatigué, aqui a pessoa que tá que fez a proposta de ir no cinema, ela já está sabendo, né? Você já informou essa pessoa que você está cansada, que você não quer ir sair para o cinema. Então, puisque tu es fatigué, então, porque você está cansada, então, ao invés disso, vamos ficar em casa e assistir um filme, né? Então, esse é um exemplo aqui do puisque que pode ser usado em início ou no meio de uma frase, tá? Importante. Outro exemplo. Puisqu'il fait beau, on reste ici jusqu'à 20h. Puisqu'il fait beau, on reste ici jusqu'à 20h. Então, aqui, puisqu'il fait beau, porque está um tempo bom, a gente fica aqui até as 8 horas,
porque o tempo tá bom, né? Não dá para traduzir assim bem ao pé da letra, muita coisa a gente entende de uma outra forma, né? Mas puisqu'il fait beau. Ah, vendo que já que o tempo tá bom, a gente fica aqui até as 8 horas, né? E aqui a explicação, tout le monde sait qu'il fait beau. Todo mundo sabe que tá um tempo bom. Então, lembra que o puisque, ele já tá dando uma razão que já é evidente. Ele tá dando uma resposta que a gente já conhece, né? Ele é só, o puisque, ele reafirma, ele dá uma intensidade àquilo que já se sabe. Ah, já que tá o tempo bom, a gente fica até as 8. Todo mundo sabe que o tempo tá bom, mas já que está bom, a gente fica, né? Nesse sentido. E aqui, mesma coisa, a gente tem l'Elysion, né? Que é aqui a apóstrofa, puisqu'il fait beau, que a gente vê aqui, puisqu'il fait beau, visto que o tempo tá bom, né? Então, o puisque é bem mais nesse sentido. Quando a resposta, ela já é conhecida, né? Então, você só quer reforçar aquilo que já se sabe. Alors, car. O car, ele se assemelha muito ao parce que. E o car, normalmente, ele é usado num contexto onde você vai justificar uma afirmação. Então, como é que funciona isso? Você tem esse exemplo. Les voisins sont absents car les volets sont fermés depuis un certain temps. Então, les voisins sont absents car les volets sont fermés depuis un certain temps. Os vizinhos, eles estão ausentes. Tá. O que fez você acreditar que os vizinhos estão ausentes? Qual que é o indício? O indício, les volets, volet é aquelas batentes que fala, aquela de janela, ou aquela janela de trilho, assim, que você puxa a cordinha, sobe e desce, né? Então, eu acho que é batente que fala, les volets sont fermés depuis un certain temps. Então, essas, né, vamos dizer aqui, as janelas estão fechadas já há um certo tempo. Então, eu observei que os vizinhos estão ausentes porque as janelas estão fechadas já há um certo tempo, né? Então, você tirou uma conclusão de uma observação ou de uma afirmação que você fez. Segundo exemplo, Jean est riche car il part tout le temps en vacances au bout du monde. Jean est riche car il part tout le temps en vacances au bout du monde. O Jean, ele é rico, né? E por que ele é rico? O que faz você acreditar que ele é rico? Il part tout le temps en vacances. Ele toda hora ele está indo de férias. Então o argumento aqui é que eu observei que o Jean ele tá toda hora viajando até o fim do mundo. Bout du monde significa lá no fim do mundo, mas é no sentido de lugares muito longes, custa caro, né? Muitas horas de voo lá no bout du monde, lá no fim do mundo, lugar bem longe, bem longe. Então, lugares que viagens que costumam custar um pouco caro, né? E toda hora ele tá viajando, então automaticamente você parte do princípio que o Jean, tá cheio da cué, né? Então, esse daí é a diferença do car, é o significado do car. Então, aqui você tem essas 3 formas de fazer perguntas, de responder a perguntas em francês, né? Ou mesmo aqui, por exemplo, pode ser numa conversa que não tem o pourquoi, mas que você tirou suas conclusões de acordo com com as evidências que você encontrou por aí, e você pode usar isso aqui para justificar aquilo que você acha, certo? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e eu gostaria muito que vocês colocassem aí nos comentários o que vocês gostariam de aprender para que eu possa produzir vídeos. Então, coloquem as suas dificuldades, as suas dúvidas e eu faço outros vídeos para poder esclarecer. E também o teu comentário é muito importante para poder engajar aqui no vídeo, né? Porque a titia tá no reme-reme, né? Então, vamos engajar aqui com a prof. E é isso, gente. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar um joinha, sininho, patati, patatá, né? Todo aquele ritual. Isso ajuda muito o canal para trazer mais aulas de francês para vocês, tá bom? Donc, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end.
une belle vie et je vous dis à bientôt. Bisous.